Saldos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje, amados, nós vamos meditar e estudar a palavra do Senhor, que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que nos diz: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, e piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amados, primeiramente eu quero por não ter gravado o áudio da palavra um pouco e então, essa função, como uma função nova que não existia na empresa, tem alguns atributos também, que caminham muito no meu tempo, até fora do Brasil.
espírito imundo, e aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia Almeida atualizada, ela se chama A Estratégia de Satanás. Vamos ver versículo a versículo novamente. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então, amados, quando Jesus fala o espírito imundo sai do homem, é porque ele já está. E aí você pode se perguntar, mas irmã Tayla, por que o espírito imundo entra no homem? Quem é o espírito imundo? Então, amados, vamos imaginar assim. Uma pessoa que não conhece Jesus, nunca conheceu Jesus, nunca o aceitou como único e suficiente Salvador. Então, essa pessoa não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, a casa dela, que é o corpo dela, que tem
ela aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e pediu perdão dos seus pecados. Amém, meus amados? Então vamos prosseguir. E então, eu quero dizer a você que o espírito imundo é um demônio. Você fala, mas irmã Tayla, esse negócio de demônio não existe. Tira isso da sua cabeça. Quantas vezes, amado, você já não ouviu isso das pessoas incrédulas? Ah, esse negócio de demônio não existe. Ah, os crentes assim, tudo é demônio. Não, amados, não é que tudo é demônio. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o demônio só pode entrar na nossa vida se nós dermos permissão. Aí você pode dizer, irmã Tayla, quem em sua sã consciência vai dar permissão para o demônio? Ninguém. Mas a permissão que nós damos não é com palavras, amados, é com ações. E às vezes até com palavras. Não você dizer, ó demônio, eu permito que você entre na minha vida. Mas com palavras más, com palavrões, com palavras de maldição, você acaba sem perceber chamando o demônio para a sua vida. Mas como diz aqui a parábola que Jesus nos contou, ele não vem sozinho. Ele vem com mais 7 com ele e piores do que ele. Então quero dizer para você, amado, que os demônios sim existem, o diabo sim existe. Porque Jesus, lá no livro do Apocalipse, ele nos fala a seguinte palavra: houve uma batalha no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Ai, amados, eu vou pegar aqui porque a página saiu aqui. Aguarde um momento. Apocalipse 10, 11, 12. 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, amados, a palavra anjo nem sempre quer dizer anjo de Deus, não é como nós lemos aqui. O diabo tem seus anjos, que são os anjos decaídos. Porque, amados, quando Satanás foi expulso do céu, ele levou a 1/3 dos anjos com ele. Está aqui na palavra de Deus. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão achar. Não deu para me separar todos os versículos de referência, senão fica um áudio muito longo. Amém, amados? E então, quando diz aqui o dragão, nós lemos que é o diabo e Satanás, o sedutor do mundo. E ele foi atirado para onde? Para a terra. Então, Satanás está assim na terra, rodeando, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele tem uma legião de demônios com ele, que são os anjos caídos. Os anjos que foram na conversa dele, quando ele estava lá no céu e seduziu esses anjos. Então, nós entendemos sim que os anjos têm um livre-arbítrio. Perdão, amados, eu tive que, sem querer, sair aqui. E aí eu tive que começar outro áudio. Então, para você não se perder, este áudio é a segunda parte do estudo da palavra que está em Mateus 12, 43. O espírito imundo que sai do homem e volta e traz mais 7 com ele. Então, amados, como eu ia dizendo, né, o Satanás, ele tem a 1/3 dos anjos que ele angariou, conquistou lá no céu, porque eles foram na conversa dele. Mas veja bem, nossa, irmã Tayla, então o diabo é muito poderoso, porque ele tem uma parte dos anjos com ele, os anjos de Deus. Sim, amados, ele tem uma parte dos anjos que eram de Deus e não são mais. Porque, como eu disse, os anjos têm livre-arbítrio, eles escolheram seguir a Satanás e eles foram lançados do céu à terra. Só que não tema, amados, porque como diz aqui, ele não foi vencedor, ele não foi vitorioso, ele foi lançado do céu à terra, e se ele levou a 1/3, quer dizer que o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor general dos exércitos dos céus, tem 2 partes com ele. O diabo tem 1/3, Jesus tem 2/3, e ainda dos 2/3 dos anjos de Deus, Jesus ainda tem a nós, guerreiros e guerreiras do Senhor.
para batalharmos, para intercedermos pelas almas, pelas vidas que abandonaram a Cristo, que esqueceram do Senhor Jesus, que voltaram para trás. E então, amados, quando diz aqui que ele procurando repouso, porém não encontra, porque por isso diz, voltarei para minha casa, donde saí. Ou seja, se nós, amados, aceitarmos a Jesus, conhecemos o caminho, e depois nós desviarmos, com certeza, amado, o demônio, o espírito imundo vai querer voltar, porém, ele não vai voltar sozinho. Por isso diz aqui que o estado do homem é pior do que o primeiro. E amados, eu te pergunto uma coisa. Se o homem, o espírito imundo, volta à casa de onde saiu e voltando a encontra vazia, varrida e ornamentada, quem é que limpou, varreu e ornamentou aquela casa? Oh, glória a Deus e aleluia! Aí é que entra a função do Espírito bom, o Espírito limpo, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo, amados. O Espírito Santo, ele veio para testificar de Jesus. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, amados. Diz aqui, olha, João 16, versículo 7 até o 11. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eita Deus, que palavra forte, tá vendo, amados? Então o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem é o consolador, que nos consola nos momentos de tristeza. Aleluia. E diz aqui, porque ele... do pecado porque não creem em Jesus. As pessoas que não creem em Jesus, elas vivem pecando diariamente, ou seja, iniquidade. Tem amor pelo pecado, porque não conhecem a Jesus. Então o Espírito Santo ainda não as convenceu de que o pecado é errado. Amém, amados? Então este que limpou, varreu a casa e ornamentou é o Espírito Santo de Deus. Aí eu volto a falar um pouquinho da conversa do meu marido com aquele amigo dele dentro do carro. Ele falou, o Espírito Santo de Deus, ele limpa a casa, ele varre, deixa bem limpinha, bem bonitinha, joga todo o lixo fora. E é isso que o Espírito Santo faz, amados. Mas, se nós deixarmos de crer em Jesus, apostatarmos da fé, voltarmos para trás de onde nós nunca devíamos ter saído, aquele espírito imundo vai voltar com 7 e vai sujar a casa. E vai trazer lixo de novo e destruição para a sua vida. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E este espírito imundo, amados, diz aqui que ele andou por algum lugar. Não é? Ele andou por lugares áridos. Estes lugares áridos, amados, porque diz aqui um estudo que eu vi aqui no site On Grace, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, ele vai nos dizer assim, que os demônios são personalidades verdadeiras, são perversos, odiáveis e destruidores. Seus espíritos são personalidades assim como as dos homens. Os demônios são espíritos sem corpo para habitar. Lembra que nós lemos lá em Apocalipse, amados? Que os anjos que se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás foram lançados à terra. Porque eles também têm o livre-arbítrio. Então, isso é o que entra aqui quando ele diz personalidade assim como a dos homens. É por isso, amados, que as pessoas da Umbanda, as pessoas que já vieram da Umbanda, falam assim, mas a Bíblia não manda falar nome de demônio e não tem nome de demônio. Mas os demônios têm nome, porque quando Jesus foi expulsar o demônio daquele jovem gadareno, ele falou assim, qual é o teu nome?
E eles falaram, legião, porque somos muitos. Então os demônios têm nome, mas a gente não precisa saber o nome do demônio para expulsar ele. Amém, amados irmãos? Mas eles têm os nomes segundo as suas personalidades, segundo qual é a especialidade de maldade deles na nossa vida. Um exemplo, o demônio da pombagira. A especialidade dela é destruir casamento, fazer uma pessoa ir para a homossexualidade. A especialidade dela é fazer com que as pessoas se prostituam, vendam seus corpos, vivam na lascívia, na nudez, na sensualidade, querendo mostrar o seu corpo que é templo do Espírito Santo, viver na promiscuidade. Este é um exemplo da personalidade de um demônio. E tem outros, amados, mas eu não vou falar porque não é o principal dessa palavra hoje. Amém, amados? Mas se vocês quiserem pesquisar, a internet tem bastante conteúdo sobre isso. E então, prosseguindo aqui, segundo o estudo do pastor Lauro Doriel, que está no site da Grace, nos diz assim, os espíritos são malignos, sem corpos para se exprimir neste mundo, os espíritos imundos. E eles anseiam por achar um meio de se expressar, mas não conseguem antes de possuírem um corpo. Por isso que existe a incorporação lá no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, etc. O santo desceu. Aí aquela mulher que estava lá quietinha começa a dar gargalhada, jogar a cabeça para trás, pede ali um copo de cachaça, pede ali um cigarro e começa a fumar e começa, depois da gargalhada, joga o cabelo para frente para esconder a face. Por isso, amados, que nós temos que vigiar. Por que o cristão não bebe? Porque a bebida não traz nenhum benefício, não edifica, mas a bebida traz destruição. Quantas pessoas morrem por acidentes aí de motoristas embriagados, né? E também a bebida tira a pessoa do seu estado natural. Por isso que o demônio quer que aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem que está incorporado ali beba e fume, para ele sair do seu estado natural, para ele ficar mais fácil do espírito imundo fazer o que ele quiser. E aí aquela pessoa fica endemoniada. Por isso que muitas vezes as pessoas, né? Eu não vou para aquela igreja não, porque começa as pessoas a cair endemoniadas, amados. Aquilo ali não é para humilhar a pessoa. É porque quando o demônio que está naquela vida se confronta com a presença de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, que está ali naquele lugar, orando, jejuando, intercedendo, ele se manifesta de uma maneira que ele não quer sair dali. Eu não quero sair, começa a brigar, começa a xingar e querer fazer aquela pessoa cair, se machucar, como foi o caso daquele jovem gadareno. Jesus expulsou o demônio dele. Então, amados, aquilo ali é só de momento. Depois que ora, expulsa o demônio daquela vida, ele não vai manifestar mais ali naquele momento. Mas eu posso dizer para vocês, se a pessoa não aceitar a Jesus, o demônio volta. Por que volta? Porque o Espírito Santo de Deus não reinou ali. Amém, amados? Então, deixa eu prosseguir, porque o áudio já está bem longo, né? Já tive que dividir em 2. Então, amados, mas no YouTube eu vou ver se eu consigo juntar um com o outro. Aí fica só um, para postar lá no canal depois. E então, amados irmãos, diz aqui que eles não conseguem, antes de possuir um corpo, se expressar. Por isso que eles não procuram, amado. Você acha que o diabo procura a gente para dar alguma coisa? Não, é para tirar. Ele quer se expressar de uma maneira para nos tirar da nossa semelhança e imagem de Deus. O diabo nunca quer ver a gente à imagem e semelhança de Deus, limpos, bonitos e saudáveis. Ele quer nos ver feios, destruídos, porque quando a pessoa sai da presença de Deus, amado, ela fica pior. Ela fica, por exemplo, o exemplo deste homem que eu falei, e pedi para os irmãos orar, o Adriano. Né? Ele estava feio, cabeludo, barbudo, sujo, sem banho, entendeu? Porque o diabo ele veio para isso, para nos tirar a imagem e semelhança de Deus. Ele fala, já que eu não pude lutar contra Deus, eu vou lutar contra a criação dele, que é a imagem e semelhança dele. Eu vou mostrar para ele que eu sou melhor, mas ele não é melhor, amados. Ele sabe que o inferno está reservado para ele e para os seus anjos. Sim, amados, o inferno não está reservado para nós, mas para o diabo e seus anjos. Só que quando nós não aceitamos a Jesus, amados, infelizmente, nós não podemos entrar no céu. Nós vamos para onde Satanás e os seus anjos estão. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
na morte espiritual. Porque a morte carnal, amado, se eu morrer aqui agora falando com vocês, eu tenho plena fé e certeza que eu vou para Cristo. Porque eu sou convencida e convertida, que eu sou pecadora, porém eu sou remida e o Senhor Jesus já me purificou de todo o pecado. E eu aceitei a Ele como único e suficiente Salvador. Então eu vou para o céu morar com Deus, porque a Bíblia nos fala de uma pátria celestial. Então se a pátria é celestial, logo ela não será na terra. Amém, amados? Também tem outro segmento religioso que diz que o paraíso será na terra. Mas a Bíblia nos diz que a nossa pátria é celestial. E Jesus, essa passagem que nós lemos de João, ele falou, eu vou para o céu, vou para o meu Pai. E eu quero levar vocês também comigo. Mas eu preciso subir agora para que o Consolador possa vir e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, amados irmãos? Então, prosseguindo aqui. Então, já vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Mateus 13:45. E o primeiro estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Amém, amados? Então, isso nos faz lembrar da palavra de Pedro. 2 Pedro 2, 21 e 22 vai nos dizer: porque teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, desviar do santo mandamento. É como o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Amém, amados? Então é assim. A gente sabe que cachorro não tem entendimento, não tem discernimento. Ele vomita e depois ele quer comer o vômito dele. Porque ele pensa assim, né? Se ele pensasse, eu creio que ele pensaria assim: pô, isso daí é aquela comida que eu comi, estava gostosa, eu vou comer de novo. Só que a gente sabe que o vômito não serve mais para alimentar. Não é? Então, amado, veja bem, você que está pensando em desviar dos caminhos do Senhor, está repreendido esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Você quer voltar para o mundo? Você quer comer vômito, amado? Porque é isso que tem para você lá no mundo. A aparência é de manjar, mas o que o mundo tem para você é vômito, é comida imunda. Olha o que diz aqui também: a porca lavada que volta para o lamaçal. É a mesma coisa, amado. Porque a porca, ela não gosta de limpeza, ela gosta de lama. Ela gosta de estar ali no meio da lama, no meio da sujeira, dos restos de comida. É isso que você quer para você? Jesus te lavou com o seu sangue, amado. Quando você aceitou a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele te lavou com o sangue que Ele derramou ali no Calvário. Então Satanás não podia tocar em você, não pode tocar em você, porque ele vê o sangue do Cordeiro na tua vida. Mas quando você se desvia dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo sai de você, o espírito imundo volta com mais 7 com ele, e aí você volta para a lama. É isso que você quer? Lá no céu tem um banquete, amado, não um prato, mas um banquete, uma mesa preparada para você. Se você aguentar só mais um pouquinho, se você aguentar só até a vinda de Jesus, ou até Ele te recolher dessa terra, amado e amada do Senhor, então não desista, porque Deus tem o de melhor para você, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Se converta, você que ainda não se converteu, e você que é convertido, não se desvie, não ouse desanimar nem voltar para trás, porque o Espírito Santo, o Consolador, está aí para te ajudar. E nós, eu, irmã Tayla, e outros irmãos aí que estão espalhados pela face da terra, estamos orando pela tua vida, para que o Senhor te sustente ainda mais, para que Ele te sustente com a tua forte mão. Anteontem, nós lemos Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Então o mestre vai te ajudar. Lembra de Pedro, quando ele temeu, ali quando ele andou por sobre as águas com Jesus? Ele saiu do barco, foi andando por cima das águas, mas quando veio o vento ele temeu e ele ia afundando. Mas ao pedir socorro, o Senhor Jesus o socorreu e Pedro não se afogou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, fiquem com essa palavra nesta hora, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida grandemente. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça de entrar lá no canal, dar um joinha, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. E você que ainda não aceitou a Jesus, aceite Ele hoje.
antes que seja tarde demais. Amém? A paz do Senhor Jesus.